Fala galera, beleza? Aqui é o Natanael Oliveira. Eu já estou gravando aqui esse vídeo direto do Vale Nevada, aqui no Chile. E enquanto eu estava vindo para cá, mais ou menos 1 hora de estrada para chegar até aqui, nesse ponto onde eu estou. Para ser mais específico, 1 hora de subida. Então é um caminho bem interessante, assim, ver realmente o trabalho que foi feito, né, para possibilitar que as pessoas chegassem aqui até essa região. E enfim, é uma subida bem interessante, vale a pena prestar atenção em todos os detalhes. E eu lembrei, para compartilhar com vocês, eu lembrei de um tópico, né, de um ponto que eu falei recentemente. Eu gravei alguns vídeos já falando sobre isso, eu também compartilhei recentemente com alguns meus alunos, que é a questão de um dos elementos que realmente faz toda a diferença na vida de um empreendedor, na vida de alguém que quer construir um negócio, que é a questão da história, tá? Então, por que é importante falar sobre isso? E é interessante quando eu falei, né, sobre a questão da estrada que foi construída para chegar até aqui, cerca de 1 hora, tem toda uma história. Eu não sei precisamente, eu não sei especificar quanto tempo demorou para construir toda essa estrada, para chegar no ponto que nós estamos hoje. Mas eu sei que não foi da noite para o dia. Então eu sei que existe uma história por trás de tudo isso aqui, de todo esse espaço aqui especificamente, que vocês podem... Não dá pra ver muita coisa, hoje o tempo tá muito fechado, mas enfim, tem uma história por trás disso. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é que, eu já falei isso, eu sempre gostei de acompanhar histórias de profissionais que alcançaram sucesso, personalidades que alcançaram sucesso, e uma das coisas que eu gosto muito de ver nessas histórias, parece engraçado isso que eu vou falar, né? Mas porque são histórias, ou seja, são histórias reais. Então nada começou perfeito, nada começou da melhor forma possível e do dia para a noite as pessoas alcançaram o resultado. Elas passaram por etapas, elas passaram por dificuldades e aí elas foram avançando. E muitas vezes as pessoas começam um projeto e na primeira dificuldade, no primeiro problema que eles enfrentam, eles simplesmente desistem, simplesmente falam assim: não vai dar certo, isso aqui não vai levar a lugar nenhum. Então as dificuldades realmente elas vão fazer parte da história, mas assim como construir uma estrada aqui, construindo todo um processo para que as pessoas cheguem aqui, teve uma história, não foi fácil, não foi da noite para o dia, mas essa história passou. E uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, assim, nesse sentido da história realmente, de vocês ficarem atentos a essa questão de vocês estão construindo a sua história, eu estou construindo a minha história nesse momento, é a questão do conteúdo mesmo, aquilo que vocês vão compartilhar com as pessoas. Então, à medida que vocês vão avançando na história de vocês como empreendedores, como profissionais, muitas histórias vão acontecer, muitas histórias boas e histórias ruins, mas sempre são experiências que vale a pena compartilhar depois, e isso vale a pena que ajuda outras pessoas nessa caminhada. Então, sempre pense na questão da produção de conteúdo, é uma coisa que eu tenho sempre falado sobre isso, né? Algumas pessoas vão compartilhar um conteúdo, eles vão dar uma aula e eles não usam o elemento da história. Mas o elemento da história ele sempre tem que sempre tem que ser acompanhado de um método. Então a história introduz e o método comprova, mostra aquilo que aconteceu. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse: olha, deixa eu contar a história de uma empresa que conseguiu aumentar 50% das suas vendas em 15 dias. Então eles estavam fazendo isso errado, eles fizeram isso e aquilo e depois eles conseguiram ter um resultado. E aí primeiro eu conto a história, depois eu entro com o método, com o passo a passo, com a explicação. Então quando eu falo que, olha, para chegar até aqui no Vale Nevada, nós passamos por várias estradas, nós passamos por 1 hora de subida, etc, etc. E aí eu estou contando uma história, estou contando um final. Mas aí se eu fosse detalhar e falar o seguinte: olha, eles para construir isso aqui, eles passaram por 4 etapas. A primeira etapa foi o período de abrir caminho. Então eles tiraram a mata, quebraram as rochas. Segunda etapa, começaram a parte da pavimentação. Terceira etapa, colocaram o asfalto. No finalzinho eles fizeram a sinalização, enfim. Então sempre uma história vem acompanhado de um método, depois vem acompanhado de uma etapa depois. E quando você está compartilhando conteúdo, quando você está fazendo treinamento, isso ajuda que as pessoas possam entender, tá? Então beleza, então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Está muito frio aqui, eu tive que tirar a luva aqui para gravar e está congelando minha mão, mas eu queria deixar esse recado para vocês, que é com relação a você tem sua história, você vai contar histórias de sucesso, mas uma história ela sempre vem acompanhado de um método. Eu tenho feito um treinamento recentemente falando mais sobre isso. Se você não teve acesso ainda,
você pode deixar um comentário aqui abaixo que eu posso te mandar o link desse treinamento onde eu falo sobre construir histórias e contar métodos, beleza? Então é isso, esse é o recado que eu tinha para deixar para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário abaixo, se inscreve aqui no meu canal para receber os próximos vídeos. E aí eu vou tentar gravar alguns vídeos daqui também, que se o frio deixar, para compartilhar um pouco mais de conteúdo com vocês, beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima.